Oi pessoal, em Josué 24:15, Josué diz uma frase que eu já vi por aí em vários lugares e inclusive em adesivos para carro, onde ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor, ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dependendo da tradução. E em João 15:15, Jesus dizia aos seus discípulos que já não os chamava de servos, mas de amigos. É muito interessante isso porque ele coloca a servidão como um caráter superior quando tratado com ele, com Jesus, um caráter de amizade. E é claro que nós temos essa noção correta, por sinal, de que devemos servir ao Senhor. Porém, não é uma servidão compulsória, uma servidão obrigatória, uma servidão feita com medo de punição, mas um servir por amor, porque por amor nós temos sido servidos, como Jesus mesmo se colocou como um servo ao serviço do Pai. Eu trago esse tema hoje porque é interessante que nós tenhamos isso claro, a possibilidade de servirmos a Deus, por quem Deus é, e não servirmos a Deus por nós, não servirmos a Deus por interesse de termos alguma obtenção de vantagem neste serviço ao divino, porque isso seria uma barganha, mas simplesmente servir a Deus por Deus. Servir a Deus por nada, servir a Deus pela alegria que temos em servir. E eu me lembro muito claramente que Jesus nos ensina que o servir a Deus é também e especialmente o servir ao próximo. Nós não podemos servir a um Deus que nós não enxergamos ou acharmos que o estamos servindo, se nós não servimos de alguma forma ao próximo que nós enxergamos e que está ao nosso lado. Mas não é esse o ponto central do que eu quero dizer. O ponto central do que eu quero dizer é o privilégio que nós temos em poder servir a Deus pelo simples fato que Deus é presente em nossa vida, que Deus é manifesto a nós e que Deus se manifesta em nossa vida sempre que nós abrimos a porta para que Ele entre em nossos corações. E Ele nos dá o privilégio de compartilhar a Sua palavra, o que também é um servir, compartilhar a Sua palavra com aqueles que a precisam mais receber naquele momento. Claro que todos precisamos, mas há aqueles que precisam mais. E a estes que o Senhor dá o seu jeito de entregar a palavra. É a estes que o Senhor dá o seu jeito de fazer a palavra chegar. É a estes que o Senhor dá o seu jeito de fazer com que o nosso servir alcance-os, para que por meio de nós o Senhor os alcance. Então eu gostaria muito de compartilhar com vocês o cerne dessa questão, o centro dessa questão. Servir a Deus por Deus. Servir a Deus por quem Deus é. Não servir a Deus por nós, nem por interesse, nem por medo, nem por obrigação, nem por um espírito de servidão imposto sobre nós. Lembre que Jesus disse assim, que se formos a Ele, Ele alivia as nossas cargas, Ele nos dá descanso, Ele nos fortalece também. Ele diz: tomem sobre mim, sobre vocês, o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. Jugo leve, fardo suave, fardo leve, jugo suave. Ou seja, nós não chegamos a Deus e nós não nos submetemos a servir ao Senhor por uma questão de peso, mas por uma questão de leveza. É isso que eu busco fazer no dia a dia e convido que você pense sobre isso também, a alegria e o privilégio que cada um de nós tem em poder servir a Deus, por nada, e ao mesmo tempo, concomitantemente, por tudo, porque Deus é tudo em nossa vida, ou não é? Obrigado por chegar até aqui e que Deus siga nos abençoando por tudo e em tudo.